Benção, queridos, boa noite. Vamos chegando. Vai aguardar aqui esses 2 minutinhos aí até todo mundo entrar online. Olá, tudo bem? Tá me ouvindo? Mestre, boa noite. Ouvindo alto Tudo e bom? claro. Tudo O bom, sol tá graças a entrando? Deus. Que beleza, vamos mais uma, né? Vamos lá. Vai ser benção, em nome de Jesus. Como é que tá a nossa Balneário Camboriú? Tá bem, né? Hoje a praia foi aberta, né? O pessoal já tá caminhando, andando de bicicleta. Tá quase 100% já a cidade. Ah, maravilha. Graças Falta a só as Deus. igrejas e academias, né? As igrejas já estão bem encaminhadas aí. Acho que não É, passa dos próximos dias, hein? mas eu acho que a academia é o mais urgente, né? Nesses dias de quarentena, mais importante. O pessoal tá entrando aí, os parentes, o Almeno Alegro, meu cunhado, o Galo, gente de todo canto já. Benção. Sempre tem uns parentes de Brasília, de Goiás aí assistindo com a gente, hein? Tem. Esses aí são de Cascavel. Cascavel. Benção. Cascavel. Então, glória a Deus, gente. Falta aí um minutinho aí, um pouquinho menos aí pra a gente iniciar oficialmente a nossa live. A gente deixa esse período aqui pra galera ir se conectando, se situando. E a proposta aí é a gente estar compartilhando aí o que Deus tem trazido ao nosso coração em relação a esse período novo aí em que nós, como cristãos, temos se reinventado. Então, tudo é muito novo, de uma semana para outra as coisas vão mudando, né? Toda a revelação de Deus ela é progressiva. Então, sei que Deus colocou no nosso coração esse tempo, nas sextas-feiras aí à noite, para que a gente possa estar tirando dúvidas também. A gente sempre coloca alguns tópicos aí, alguns pontos para que esteja norteando aí o nosso debate, mas o Espírito Santo acaba sempre direcionando aí para aquilo que for a vontade de Deus. Então, fique à vontade também, a gente vai ter um período. Vamos tentar agilizar aí o nosso debate para deixar um período um pouco maior aí para as perguntas. Sei que tem gente aí com muito questionamento no seu coração sobre tudo isso que tem acontecido. E a gente vai conversar aqui rapidamente hoje sobre 3 pontos que tem mudado radicalmente nesses últimos dias para nós como igreja. Eu acho que não é mais uma discussão se é ou não um despertamento espiritual, ele é, talvez não nos termos que a igreja estava orando nos últimos anos, talvez para qualquer pastor de igreja, eu digo eu também como pastor de igreja, se nós trouxéssemos um formato para um avivamento, ia ser ali os templos cheios, a gente muda para um tempo maior, a gente enche um estádio de futebol e Deus multiplica a nossa congregação. Eu creio de todo o meu coração que esse tempo está por vir. Mas hoje existe um avivamento de dentro para fora, algo dentro das casas, no íntimo, no coração de cada pessoa. Deus tem jogado uma rede e tem trazido de volta muitas pessoas que estavam afastadas dos caminhos do Senhor. E o primeiro ponto da nossa live hoje é que esse despertamento espiritual que está acontecendo, ele tem vindo através da palavra de Deus. Eu sei que o pastor Márcio Ramos não gosta muito de Bíblia, né? Desconhece um pouco o assunto, né? Mas eu creio aí que ele tem algo para compartilhar aí sobre essa fome, né? Essa sede que o povo tem tido novamente pela palavra de Deus. Deixa eu ler um texto aqui que eu estava meditando nele ontem, nos meus devocionais. Ali, 2 Tessalonicenses. Para quem gosta de fim dos tempos, Tessalonicenses são os livros bem interessantes, né? Ali Paulo escrevendo junto com Timóteo, ali no capítulo 1, a partir do verso 3, ele diz assim: sempre devemos dar graças a Deus por vós, irmãos, igreja, porque a vossa fé cresce grandemente e o amor de cada um de vós vai aumentando de uns para os outros. Ou seja, Paulo aqui está falando, né? Estou escrevendo porque eu percebo que nesses dias a fé, né, a questão pessoal, espiritual, e também o amor de um para com os outros, ou seja, o meu relacionamento com Deus e o meu relacionamento com o povo de Deus, com o meu próximo, tem aumentado. Né? Isso é algo que nós temos vivido nesses dias, mas olha só a coincidência aqui do texto.
de maneira que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, por causa da paciência e fé em todas as vossas perseguições e tribulações que suportais. Paulo está dizendo, são dias de tribulação, são dias de perseguição, isso a gente tem vivido ainda uma coisa velada, né? Mas aquela questão assim, hoje a ciência ela tem a palavra da verdade e a fé, a religião, ela tem a palavra da dúvida, pelo menos a mídia tem passado isso. Mas Paulo diz, mas eu vejo a fé de cada um e o amor, né? A cristandade sendo compartilhada. E o próximo versículo, ele esclarece todas essas questões. Isso é o que é prova clara do justo juízo de Deus, para que sejais tidos por dignos do reino de Deus, pelo qual também sofreis. Pois é justo diante de Deus recompensar tribulação aos que vos atribulam. Ou seja, Deus está falando que essa tribulação que nós estamos passando, ela já é um juízo para nós, a igreja. Um juízo no sentido de peneirar, ou de podar, ou de fortalecer, né? de tacar fogo naquilo que é precioso para tirar a sujeira. Então, sim, está havendo um juízo sobre a terra, né? Isso é muito claro, se é da natureza, se é científico, se é espiritual. Mas a Bíblia diz, há um juízo hoje e ele está trazendo um benefício muito grande para nós. E ele diz, esse juízo é para que alcancemos o reino. Mas alcançamos o reino com aquilo que estamos praticando hoje. O aumento da nossa fé, da nossa espiritualidade e também o compartilhamento desse amor com as pessoas. Então esse capítulo de 2 Tessalonicenses 1, hoje, ele não é só profético, mas como ele é vivo, né, para os dias de hoje. Então, o juízo que nós estamos tendo como igreja, ele está sendo muito válido. Eu tenho visto o pastor Fausto postar muito, poxa, a internet tem sido um instrumento maravilhoso, tem sido um instrumento divino. Mas também para o ímpio, para aquele que não crê, a gente vê juízo, né? A gente também vê uma diferença na vida das pessoas. É só você ver também, né, se apegando a essa questão da internet aí, dessa vida das redes sociais, as lives tão famosas hoje, né? Ah, vai ter live do sertanejo, Maiara e Maraíza, e aí a gente vai chorar, e a gente vai beber, e vai sofrer, e isso é bom. Você está vendo que também há um juízo sobre o povo, aquele que não conhece a Cristo, e ele também está se cegando cada vez mais e se afastando, enquanto nós estamos nos utilizando dessa ferramenta para nos fortalecermos como igreja, né, para nos desvincularmos daquilo que não é igreja verdadeiramente, né, porque o que não é divino caiu por terra, né? Todos os dogmas, as doutrinas falsas. E a Bíblia diz, a fé e o amor têm aumentado. E é o que eu tenho visto hoje. Essa profecia se cumprindo como um benefício para nós, a igreja, para algo vindouro, né? Que é o nosso tema, o coronavírus e o reino de Deus. É isso aí. Amém. Esse texto de Tessalonicenses é muito forte, porque ele fala não só sobre um juízo, né? Porque muitos têm questionado, até aqueles que não conhecem a Deus têm meditado sobre essa questão de, poxa, o que Deus está fazendo? Tantas pessoas morrendo, tantas famílias sofrendo. Mas esse texto ele fala sobre um justo juízo. Esse justo juízo ele é um juízo com um propósito. Como o pastor Márcio comentou, esse propósito ele tem dois extremos, né? Como todo juízo que Deus traz, ele acaba promovendo aquilo que é bom e abatendo aquilo que é ruim. Então nós temos os dois extremos, né? Essa promoção do evangelho, essa promoção da palavra, essa ressignificação, arrisco dizer isso, do evangelho, porque hoje a gente repensa até o que vale a pena ser ministrado, qual é a mensagem que nós estamos trazendo ao coração das pessoas, o que traz realmente esperança. E o outro extremo que nós temos é a questão também da apostasia, dessa cultura de pecado, né? De corrupção. Há muito debate, há muita briga, muita divisão hoje por questões sociais, por questões políticas, mas ao mesmo tempo Deus ele traz um justo juízo onde há uma grande separação.
há realmente uma grande separação entre aqueles que hoje desejam buscar Deus de todo o coração e aqueles que hoje, publicamente, decididamente, acabam dedicando a sua vida a essa situação da apostasia. Mas ambos cumprem um grande propósito, né? Entendo que ambos cumprem um grande propósito e a palavra de Deus ela é hoje um grande divisor de águas nisso, porque para aqueles que desejam um relacionamento com Jesus, hoje o que tem de melhor em relação ao Evangelho está nas redes sociais, está em lives, está no YouTube, está no Facebook. Essa foi uma pandemia que eu digo que um dos propósitos de Deus foi inserir, né, impulsionar para as mídias sociais tudo que nós tínhamos hoje em relação ao Evangelho. Tinha muita coisa boa ainda oculta dentro dos templos, né, na cabaninha de oração, naquele pastor que não gostava muito de Facebook, de Instagram, de YouTube, que hoje foi obrigado a trazer ali, colocar na mesa ali do povo ali aquele alimento que ele estava servindo dentro da sua congregação. E o oposto disso são que as pessoas que estão rejeitando o Evangelho também cumprem o seu papel hoje, mas também têm sido alcançadas por esse despertamento espiritual através da palavra. Me toca muito o coração, eu me converti, fui transformado ali dentro do Ministério de Ensino, mas toca muito o meu coração eu ver hoje lives o dia inteiro, de manhã, meio-dia, à tarde, à noite, as pessoas debatendo sobre o final dos tempos, sobre a vida com Jesus, sobre o Espírito Santo, algo inimaginável há 60 dias atrás, porque nós como igreja vivíamos uma crise em relação à palavra, que era uma crise de tempo. E tudo tinha que ser muito rápido, tinha tudo que ser muito pontual, tudo era sobre o eu da pessoa, eram muitos princípios, eram muitas dicas. E hoje as pessoas estão voltando a colocar a palavra de Deus na mesa, a se alimentar, a digerir, a meditar, a tirar suas dúvidas. Então há um despertamento espiritual através da palavra. E eu creio que isso vai se estender durante algum tempo. A igreja ela vai voltar à normalidade, os cultos vão voltar a ser presenciais. Mas eu creio que o ensino hoje, né, essa ferramenta, a palavra de Deus, a revelação da palavra de Deus, ela vai ser fundamental para nos dirigir, não só no tempo que nós vivemos hoje, mas no tempo que vai vir pós-pandemia, porque eu creio que haverá, sem dúvida nenhuma, um antes e um depois de tudo isso. Nós não conseguimos, como igreja, visualizar isso, porque as nossas atividades elas não voltaram ao normal. Mas eu creio que, assim como a economia não será mais o mesmo, a política não será mais a mesma, a sociedade não será mais a mesma, sem dúvida nenhuma, a igreja, o relacionamento com Deus e a palavra de Deus também não será mais a mesma. Não sei se o pastor Márcio quer concluir esse ponto aí. Só quero mostrar a capa da revista, não sei se vai focar direito aqui, revista Isto É, está escrito aqui, nossas vidas vão mudar, né? O mundo mudou. Aqui ela tem uma capa apocalíptica, né? Um cenário ali de destruição por trás, uma revista conceituada, Isto É, né? As pessoas vestidas ali, mas o que a ciência diz é que o mundo mudou, né? Que essa questão do afastamento social ele precisa continuar, diz que a previsão é que ele vai ser sistêmico, né? De tempos em tempos ele vai acontecer, isso até 2022, são as previsões, mas o mundo mudou já, né? Ele só não foi colocado ali em vigor, né? Esse novo tempo. Então, quando voltar à normalidade, questão de economia, questão de relacionamento, de internet, né? Vai ser exigida ali uma forma de comunicação mais rápida, mais simples também. E a igreja, nós vamos ter aquela surpresa, né? O povo hoje está vivendo do que é simples, né? Como se estivéssemos vivendo aí do pão e da água, mas é o suficiente, né? Então, se a gente está experimentando algo interpessoal, ainda que muitas vezes à distância, e temos ali o acesso à nossa vizinhança, estamos redescobrindo a vizinhança, e dando roupa e comida, e se ajudando, mas daqui a um tempo, quando a igreja voltar, né, e eu digo que cada um vai dizer assim, poxa, mas o simples que eu vivi nesses dias, eu quero experimentar aqui dentro. Então eu creio que esse novo tempo sobre a igreja, ele vai trazer o que é simples, entende? Então eu penso que é isso, que é um tempo de tocar fogo naquilo que não é verdade, né, uma purificação, para que esse novo tempo da igreja também a gente possa
com a simplicidade, né, sem muitas ambições, né, nos dedicarmos ali ao que é verdadeiro, ao que é importante, e é isso que vai trazer alegria, que vai trazer o dito avivamento, né, uma palavra que eu não gosto de usar, mas eu acho que é isso que vai atrair, né, a volta da simplicidade, sem os dogmas, sem os nãos, ou sem as mandingas, né, as profetadas, as questões impossíveis. Eu acho que a palavra vai ser simplicidade, né, como o Evangelho ele pede na sua essência. É isso aí. Amém. E é isso, né? Que esse juízo aí traga fogo, né? E toda obra de madeira, toda obra de palha, né? A gente vê muitas coisas que estavam em alta e simplesmente desapareceram e ficou aquilo que é precioso, fica a palavra de Deus. Hoje, mais do que nunca, é urgente, né? Tá ministrando o Evangelho do nosso Senhor Jesus, o Evangelho do reino, né? Do governo de Deus sobre as nossas vidas. E eu sei que nos próximos anos a gente vai olhar para trás e vai lembrar desse período de quarentena, desse período no pico da pandemia, e vai haver um antes e um depois em muitas doutrinas e muitos costumes que nós estávamos vivendo, né, dentro da igreja. Então, o primeiro ponto que a gente conversou aqui, esse despertamento espiritual que está acontecendo agora, ele está vindo através da palavra, que é algo muito, muito bonito. E o segundo ponto é que esse despertamento espiritual está vindo através do amor de uns pelos outros, porque há uma restauração hoje verdadeira da questão social. Há uma movimentação, e não é a cultura brasileira disso, mas há uma movimentação de muitas doações, as pessoas estão preocupadas com o próximo, as pessoas estão chorando com aqueles que choram, estão se alegrando com aqueles que se alegram. Há uma grande mobilização, porque ao nosso redor, ainda talvez, para muitas pessoas que estão nos acompanhando, talvez a crise social e econômica talvez não chegou a você, talvez você tenha segurança na posição que você está hoje na sua vida profissional, mas ao redor de todos nós, há um pai, há um irmão, há um sobrinho, há um amigo, há um vizinho que foi demitido, há uma família passando necessidade, as pessoas estão desesperadas em busca do recurso, do benefício que vai vir através dessa ação do governo. Então, sem dúvida nenhuma, hoje há uma compaixão nascendo no nosso coração. Eu sei que isso é uma obra também que Deus está gerando, porque a determinação de Cristo não é só que a gente ame. O amor sempre existe, mas é que nós amemos como Ele amou. E hoje a compaixão, né, ela está voltando a ser debate, né, no meio evangélico, nas igrejas, nas pregações. Então, eu acho extremamente importante a gente estar se permitindo, né, ser despertado hoje por essa compaixão e esse amor ao próximo. É uma cultura que está sendo instaurada, né? Da mesma forma como essa continuidade da simplicidade ela vai adentrar novamente a igreja, essa cultura de Deus ser um abençoador, ela também vai continuar. Eu tenho certeza que as pessoas hoje elas vão olhar, né, principalmente aquele que serve, aquele que tem uma posição de liderança, ou tem, né, pessoas ali com a qual ela discipula, eu tenho certeza que vai cair aquele foco de vamos avançar, vamos crescer, vamos correr, e vai voltar ao que é a simplicidade, né? Vamos ajudar, vamos abençoar, né? Onde há uma necessidade. E isso vai trazer, gente, para a igreja. Uma questão da igreja nos últimos 20 anos ali foi a quebra de paradigmas, né? Quando eu era criança, eu dizia assim, eu nunca vou na igreja porque não pode jogar bola, não pode jogar videogame, não posso ouvir minhas músicas, não pode nada, né? Não pode nada. Mas quando eu entrei na igreja, né, já nesse movimento neopentecostal, já era uma igreja que essas proibições já haviam caído, entende? E aí houve um certo boom ali há 15 anos atrás, e hoje eu vejo que mais barreiras elas estão sendo derrubadas. Por quê? Porque a pessoa, hoje ela aprendeu a ser uma abençoadora. E quando essa questão amenizar, e ela tiver a oportunidade, né, do encontro com a palavra, um convite para ir para uma comunidade cristã, ela já vai entender no seu primeiro encontro que aquilo que nós estamos vivendo em comunidade não é muito diferente do que ela já estava vivendo nesses dias de crise, né?
ela vai dizer, poxa, mas eu pensei que era isso, que era gritaria, que não podia usar roupa assim. E a pessoa vai dizer, não, mas caíram os paradigmas. Então eu penso que hoje essas muralhas religiosas e mentais e dogmáticas, elas estão caindo, né? E as pessoas elas vão se identificar com o papel daquela igreja que abençoa. Então eu penso assim, a igreja que entender isso, né, esse papel, né, de doar, de se entregar, de receber de braços abertos, e a igreja da empatia, ela vai largar na frente, entende? Ela vai dizer assim, poxa, tudo que eu tentei, 80% caiu por terra nessa crise, né? Mas o 20% que restou, ele trouxe um resultado extraordinário. Hoje nós estamos com a igreja aberta ali, né? Recebendo doação, doando, né? E trazendo uma palavra de conforto. Então, hoje ela está muito simples, mas mesmo assim ela está extremamente funcional, né? E isso traz ali uma facilidade na expansão. No tempo de crise foi simples, vamos continuar com a simplicidade. No tempo da abundância, a simplicidade ela nos permite um avanço, né? E o receber também as pessoas e sem muito susto. A pessoa ela não vai chegar, né, ali pisando em ovos, ela vai se sentir acolhida porque é muito semelhante ao que ela estava vivendo já nesses últimos dias. Essa cultura de eu abençoar ou de eu receber o favor, a bênção. Então eu acho que essa questão ela está sendo fundamental nesses dias para aquilo que está por vir. Olha que interessante, tenho falado muito sobre isso, que a igreja ela inicia hoje, e isso aí vai durar durante alguns meses, talvez o maior trabalho social da igreja evangélica da história. Uma pessoa perguntou para mim, mas o que isso tem a ver com avivamento, com despertar espiritual? Porque essa questão social sempre faz parte da igreja, não é mais do que a obrigação. Mas a gente tem que analisar o contexto. Quando Jesus ele declara na palavra, eu sou o enfermo que você visita. Jesus não é o enfermo que você ora. Não é o enfermo que você ora, ele é curado e você vira as costas e vai contar o testemunho na igreja. Presta atenção como essa situação da pandemia, as pessoas não estão sendo curadas instantaneamente. Há um processo. Há um tratamento, há o isolamento. Nós vemos muitos evangélicos, inclusive hoje eu vi ali o presidente da bancada evangélica, o deputado federal, lá que é pastor de igreja, também está com Covid. Essa semana, pastores aqui da região de Florianópolis também recebendo aí notícias que estão com Covid. E é uma situação que a gente tem enfrentado como? Visitando, amando, cuidando, aconselhando, dando suporte para a família. E Jesus declara, eu sou aquele necessitado que você só pode dar a comida ou dar a coberta. Então você acaba não tirando ele daquela situação de miséria. Então esse trabalho social ele está conectando a igreja diretamente com Jesus. Não é um ativismo, não é uma questão de oportunismo, porque é uma crise financeira ou econômica, mas Deus está utilizando essa situação para que quando nós estamos amando uns aos outros, nós estamos amando o próprio Jesus Cristo. Essa preocupação que nós temos hoje, que essas pessoas que estão morrendo, principalmente do grupo de risco, ainda que, graças a Deus, que não seja alguém da sua família, mas logo como pensar que não seriam os nossos pais, que não seriam os nossos avós, que não seriam os nossos sogros, que não seria alguém da nossa casa. Então isso está trazendo uma compaixão, e essa compaixão está trazendo uma transformação no nosso comportamento como cristãos, está nos conectando, não é só um crescimento a nível de sociedade, não é só um crescimento a nível de ativismo, mas quando a igreja ela cresce no trabalho social, ela cresce no seu relacionamento com Jesus Cristo. E essa pandemia ela está trazendo um grande despertar espiritual através dessa obra social. Para você que está ouvindo, eu te aconselho que nesses dias, independente de como está essa situação financeira ou econômica, mas, sabe, entre determinado na presença de Deus a ser um canal abençoador. Em muitas crises, a nossa tendência é estender as mãos e dizer, eu quero receber, eu quero isso, alguém tem que me ajudar, o governo é obrigado a me ajudar, a igreja é obrigada a me ajudar, ok.
mas se posicione como um abençoador e que o Senhor possa te usar para que todas as vezes que você colocar comida na mesa de alguém, comprar um remédio para alguém, acompanhar uma família que está em dificuldade, você faça dessa experiência uma experiência pessoal com Jesus Cristo. Porque certamente isso vai trazer um grande avivamento na sua vida. O pastor Márcio Ramos é o meu amigo e quantos testemunhos nós compartilhamos de experiências extremamente espirituais com um morador de rua, com um vizinho passando uma necessidade, com alguém que cruza o nosso caminho aparentemente de forma aleatória, mas é a mão de Deus nos escolhendo, né, e nos elegendo para fazer aquele trabalho maravilhoso que era o trabalho que Jesus Cristo fazia. Então esse trabalho social, ele faz parte, sem dúvida nenhuma, desse avivamento que nós estamos vivendo nesses dias. Olha só, eu tive uma experiência essa semana. Nós estamos com o Ministério de Ensino, né? Online também, os professores estão gravando as aulas, cada um do seu jeito, né? Cada um da sua forma, e eu fui gravar algumas aulas de escola de princípios para substituir um professor, e eu gravei um módulo inteiro sobre dons espirituais. Eu gravei 3 aulas ali com os slides, né? E ali falava muito sobre palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, discernimento de espíritos, o dom da fé, dom de cura e um monte de coisa, né? Aí quando eu terminei eu fiquei pensando, gente, mas são tantos instrumentos que parece que hoje eles estão suspensos, né? Porque aqui o prédio está fechado, então não está tendo culto de campanha, né? As pessoas não estão vindo. Aí eu pensando, sabe Deus, qual é a utilidade disso? Aí ontem essa semana eu terminei de gravar isso, e aí ontem eu conversando com a minha esposa, ela lendo um devocional para mim, e esse devocional dizia justamente isso, né, que vai chegar um tempo que muitas vezes os dons, eles passam a ser, né, que você não me entenda mal, eles passam a ser colocados ali numa segunda posição, ou até mesmo serão supérfluos, porque o principal, o dom principal, ele vai ser o dom da palavra. Então, o que é mais importante hoje? Um dom de discernimento de espírito ou aquele dom da palavra, né, que Cristo distribuiu a todo mundo? E o dom de entregar, né, o pouco que eu tenho e passar adiante. Então, o dinamismo da igreja hoje, ele está simplificado nisso, né? Não tem muita ambição espiritual. São poucas coisas que são importantes e as poucas coisas importantes são fundamentais, essenciais e suficientes. Basta você ter uma boa palavra, né, para aquecer o coração, o espírito de muitos, reavivar, trazer salvação, trazer despertamento, né, palavras simples, como nós estamos lendo aqui, e talvez uma cesta básica, um pedaço de pão, 1 quilo de frango, para aquecer o estômago da pessoa. Então hoje é muito simples. Então aquele cristão, né, poxa, eu não sou usado por Deus porque eu não tenho dons disso e daquilo, né? Eu não tenho o dom de cura, eu não tenho o dom da profecia, ou a palavra de sabedoria. Não, mas hoje é muito simples. Abre a tua Bíblia ali, sabe, uma passagenzinha do Sermão da Montanha, numa live dessa, é capaz de salvar uma centena de gente que está vendo live ali do Gustavo Lima, entende? E um pedaço de pão, uma cesta básica, um pouco de arroz e de feijão que você distribui, é suficiente para fazer a diferença na vida de muitos também. Então essas questões hoje simplórias, que são acessíveis a cada um, né, elas hoje fazem uma diferença extraordinária. Né? Uma palavra simples que muda a vida e a eternidade das pessoas, e uma entrega simples, né, de uma doação simples que vai vai salvar um mês da pessoa. Então, né, nesses tempos de escassez, né, o pouco ele é muito mais do que o bastante, né? Ele se torna abundante, e aí é quando você disse, Fausto, Cristo está recebendo, entende?
Então, quando Cristo recebe essa cesta básica por meio daquele necessitado, quando eu ministro a palavra de Cristo e ele entra na vida daquele que estava perdido, né, há sim uma multiplicação, né, dessa bênção, desse benefício, sem muito estardalhaço, né, sem muita hierarquia. Então, hoje todos nós somos pastores, todos nós somos evangelistas, todos nós hoje somos doadores, né? O que temos na mão, e a nossa fé pequenininha, como o grão de mostarda, e o pouco que a gente sabe, é o suficiente para que a diferença seja feita. É o que Cristo diz, né? Que no fim ali, rico, pobre, grande, pequeno, vai ser tudo nivelado numa questão só. E hoje a gente já experimenta uma sombra disso. E esse período ele é um grande celeiro, né? Uma grande incubadora onde grandes ministros estão sendo gerados. Ou seja, você que está nos ouvindo, seja fiel no pouco, porque sem dúvida sobre o muito Deus vai colocar a sua vida. E o pouco hoje é esse acompanhamento dos pequeninos do Senhor, é você discernir, você identificar aquilo que está ao seu alcance para fazer, são as famílias que você pode cuidar, o trabalho social que você pode realizar, é a palavra que você pode estar ministrando hoje. Porque hoje, como o pastor Márcio falou, a necessidade espiritual das pessoas é pão e água, é Jesus, é salvação, é consolo, é esperança, é o apoio, é esse amor recíproco. Então, não pense que você tem que esperar essa situação terminar e a igreja voltar à sua rotina normal para que você dê andamento no seu ministério, porque esses dias são uma grande incubadora onde Deus ele está levantando. Você pode escrever o que eu estou dizendo, porque a gente vai experimentar isso nos próximos meses e anos. Deus vai levantar grandes ministros, mestres, pastores, apóstolos, profetas, gente muito boa, que foi forjado, que foi encontrado por Deus dentro desse período de quarentena. Porque aquilo que você faz em secreto, Deus ele te recompensa publicamente. E Deus tem transformado, né, esse período em um grande secreto. Na nossa oração, no nosso amor, no nosso devocional, nas pessoas que nós temos ajudado sem ninguém saber, sem publicidade, as pessoas que têm sido alcançadas, né, pela unção que está sobre a sua vida. Então eu te desafio a você fazer além daquilo que você já tem feito, mas que você entenda que esse tempo é um tempo preparado por Deus para levar a sua vida ministerial, né, para um outro nível. Então a gente falou sobre esse despertamento espiritual que está acontecendo pela palavra, pelo amor, que as pessoas voltaram a ter umas pelas outras, pela compaixão. E o último ponto é esse avivamento, né, esse despertar espiritual, através do amor pela igreja. Talvez o povo de Deus nunca foi tão apaixonado pela igreja como hoje, nunca deu tanto valor a uma aula ministrada numa sala de aula, a uma escola dentro da igreja, nunca deu tanto valor a um culto, a um período de adoração. As pessoas estão com saudade da igreja. Quando eu digo igreja, não é o prédio, mas é o ajuntamento, né? É a comunhão. São as pessoas que hoje nós podemos meditar enquanto a igreja realmente é a nossa família. O quanto aquele ambiente nos faz bem. Eu digo, como pastor, o pastor Márcio Ramos também, nesses dias a gente compartilha experiências e como nós sentimos falta de simplesmente estar na igreja, de estar naquele lugar, de fazer parte daquele todo, de receber as pessoas, abençoar as pessoas, ver nos olhos das pessoas a saudade que elas estão da instituição igreja, do papel que a igreja representa hoje nesse mundo físico, né? Porque ela é a porta de entrada para o reino de Deus. Eu não estou dizendo que a igreja ela é o prédio, mas estou dizendo que o prédio é uma instituição que Jesus ali ele fundamentou, estruturou ele há 2000 anos atrás, e que em momentos como esse, que nós vemos o valor que a igreja tem, o quanto é importante a figura de um líder de GR, de um evangelista, de um pastor, de um professor de escola dentro de uma igreja, e o quanto isso nesses dias nos faz falta, né, como cristãos. Isso é algo que eu tenho esperado, né? Eu consigo visualizar isso, né? As pessoas voltando sedentas para a igreja. E uma coisa que a gente vai experimentar antes dessa ampliação total, desse retorno, é uma abertura progressiva, né? Até o próprio Estado aqui, o governo já está estudando, há um pressionamento.
E eu imagino ali o domingo, né, igreja aberta, culto o dia inteiro, 5 cultos, sabe, gente entrando, gente saindo, gente entrando, gente saindo, a gente saindo ali no último culto ali esgotado, sabe, mas com aquela sensação assim, ó, de dever cumprido e graças a Deus por isso, sabe? Porque é como abrir, né, uma fronteira para os refugiados entrarem e eu acho que vão entrar com o coração sem reservas, né? A palavra vai ser diferente, o louvor vai ser diferente, a comunhão vai ser diferente, né? As picuinhas elas vão ser esquecidas, gente que estava afastada da comunidade ou da denominação vai dizer, poxa, mas isso hoje é tão pequeno, sabe, vou ali, me conserto e já sento no meu banco e já estou na minha posição e já vou fazer aquilo que eu tinha que fazer. Então eu vejo que também, né, essa volta ela vai ser com muito entusiasmo, mas o pouco que for oferecido ali vai trazer, sabe, saciedade e as pessoas vão se colocar à disposição. Eu penso assim que vai ser, sabe, um retorno assim glorioso mesmo, né? E eu estou aqui empolgado e você sabe que eu nem sou empolgado com isso, né? Se eu puder ir no culto uma vez por mês assim, para mim tá bom. Mas eu Olha, sou dentro ali para bater palma, para cantar, para encontrar as pessoas, para dar aula. Estou com muita saudade de dar aula. E eu sei também que está todo mundo com esse sentimento, né? E vai vir por trás, né? Porque a empolgação da alma, ela também faz muito barulho, né? Ela faz muita movimentação. E eu sei que nessa empolgação, muita gente vai vir atrás e vai ser transformada. Os encontros vão ser diferentes, os GRs vão ser diferentes, né? É aquilo que você falou, será valorizado. A pessoa vai dizer assim, puxa, que saudade de tomar água no copinho d'água aqui na igreja, sabe? Saudade do café da cantina, que saudade disso. Então eu acho que isso aí vai ser como um estouro de manada, né? Vai ser difícil segurar, mas vai ser bonito de ver. eu vejo. Aproveitando agora, a gente já está encerrando o terceiro tópico. Se você tiver alguma pergunta, agora é livre, é independente do assunto, você posta a tua pergunta aí. Se for fácil, eu respondo. Se for difícil, nosso mestre aí vai responder. Mas Só ainda a gente encerrando aí inventa na dentro hora, desse né? tópico, encerrando ainda dentro desse tópico, as pessoas, óbvio, né, até pela realidade que a gente vive hoje, pessoas dizem, a igreja agora está dentro de casa, é uma igreja em cada casa. Mas o propósito, entenda, o propósito de tudo isso não é só fortalecer a igreja, a vivência do evangelho dentro das nossas casas, mas é trazer essa valorização da igreja. Quando eu digo igreja, a congregação, o ajuntamento de pessoas, a questão hierárquica, a unção que está sobre a nossa igreja, a importância de domingo à igreja, receber uma palavra, receber um abraço dos nossos irmãos, receber um aconselhamento dos nossos pastores. Então nós estamos em casa sim como igreja, a igreja sim somos nós, que está dentro das nossas casas, mas eu não tenho dúvida que enquanto nós estamos aqui, as nossas orações, sabe, a nossa intercessão é para que a gente volte ainda mais fortalecido. Porque nesse período, muitas igrejas já fecharam. Muitas igrejas, tenho acompanhado vários grupos de pastores, muitas igrejas já fecharam. E quando uma igreja fecha, para nós que somos cristãos e fomos ali transformados e alcançados pelo evangelho em uma comunidade, dói como se fosse a nossa. Não há como pensar assim, poxa, imagine se termina essa pandemia e aí não tem mais a minha igreja, não tem mais a minha congregação, e agora eu vou para onde? Eu não tenho mais o meu pastor. Então há um grande aprendizado de Deus e uma volta muito intensa desse amor à igreja. E isso é algo muito bonito e só poderia ter sido gerado por Deus nesse período. Eu vou estar de olho aqui nos comentários, então mande aí a sua pergunta, seu questionamento aí sobre qualquer coisa aí, qualquer apontamento em relação a essa situação que a gente está vivendo em relação ao coronavírus. Eu já vi uma aqui que eu já vou fazer para o pastor Márcio Ramos. O aumento da separação de casais devido ao aumento da convivência. É É, contigo, mestre. o que eu falei ali no começo, né? O que é
o que é vivo da parte de Deus, ele está sendo potencializado, né? Hoje a gente ora com muito mais temor, a gente dá muito mais valor a uma pequena palavra que nos é lançada, né? Uma pequena cesta básica faz a diferença na vida de uma família. Mas também o mundo também está potencializando as suas coisas, né? Vou citar de novo o exemplo das lives ali. Está se glamour, tá tendo um glamour, né, do o sofrimento, né, e vou chorar muito mesmo, eu afogar as mágoas e vou beber até cair, e as pessoas estão comprando bebidas, né, enchendo a geladeira de bebida para na hora da live em casa beber também, encher a cara. Então assim, né, cada um lida com o que tem. Se eu tenho fé, eu vou me apegar nessa fé e vou dividi-la em uma, em 5, em 10 partes, né? Agora, se a pessoa ela não tem o espírito, e ela não tem fé, e ela tem amargura, e ela tem tristeza, isso potencializa também dentro da alma. Então, da mesma forma como essa glamourização, né, do alcoolismo, da tristeza, né, da sofrência, também as picuinhas dentro de casa, elas aumentam, elas se potencializam, entende? Poxa, aqui a pessoa está trabalhando, aí já resolve, mas nesses dias de quarentena, né, o ódio aumenta, a tristeza aumenta, né, a desconfiança aumenta. Então o que é caído continua a cair, né? E aquele que tem fé, a Bíblia diz, poxa, que se alcance a estatura do varão perfeito. Então a gente sabe que nós, mesmo numa situação dessa, fazemos do limão uma limonada, e aquele que é ímpio, aquele que infelizmente não tem, né, o Cristo em si, não tem a virtude do Espírito em si, ele potencializa o que ele tem. E se o que ele tem é mal dentro de si, é tristeza, é terror, é gritaria, é miséria, isso vai ser potencializado também. Então os extremos eles acabam, né, falando alto. E se a pessoa não tem fé, a falta de fé aumenta também, né? Então essa é a separação do fim dos tempos. Aqueles que são de Cristo, a Bíblia diz que serão levados, e os que não são de Cristo blasfemarão a Cristo, né? Injuriarão a Cristo, xingarão a Deus constantemente nos dias de tribulação. Sabe, blasfemarão. Virá o transtorno, virá a crise, virá a tribulação, e mesmo assim eles vão continuar blasfemando. Então é só a potencialização daquilo que cada um tem dentro de si. Então aumenta mesmo quem tem fé, a fé aumentada, e quem não tem fé, né, aquele que tem trevas dentro de si, a trevas ela se acumula e ela é espalhada na onde ele está. Esse período de juízo de Deus, eles são assim, porque a gente é acostumado com Deus longânimo e misericordioso, né? Mas o dia do juízo chega, e o dia do juízo ele traz uma definição em relação a muitas coisas, né? Eu não acredito que casamentos foram destruídos por causa dessa quarentena, mas eu acredito que casamentos que já estavam destruídos, essa quarentena foi só a gota que transbordou na falta de diálogo, na falta de amor, na falta de intenção de consertar aquilo. E a Bíblia declara que existem vasos de honra e desonra, né? Então a gente vê os dois extremos. Famílias sendo extremamente fortalecidas, cultos familiares acontecendo diariamente dentro das casas, perdão, arrependimento, tem presenciado muito isso. Mas o extremo ele também é verídico, né? Existem muitos casos de divórcio, muitas coisas que já estavam destruídas aí que vieram à tona. E mais uma pergunta aqui, o que fez, né, o povo de Deus se afastar e se esfriar dos caminhos do Senhor, né, para que a gente enfrentasse esse tempo de juízo, né? E tantas coisas têm sido consertadas. Eu falo em relação a... Sei que a gente poderia ficar aqui 10 horas conversando sobre isso e teria muitas razões no nosso coração, talvez algumas delas certas, talvez nenhuma certa, porque isso é algo que cabe a Deus, né? Só Jesus Cristo pode edificar a igreja. Mas dentro do propósito dessa situação da pandemia, eu digo que um dos apontamentos é a grande crise que nós passamos em relação à informação. Hoje há um volume muito grande de informação ao nosso redor.
a uma crise de tempo, ninguém mais tem paciência para orar, ninguém mais se ajoelha 5 minutos para orar, ninguém mais lê a Bíblia inteira. As pessoas hoje têm negligenciado a sua vida de devocional, as pessoas têm tratado os cultos na igreja como um período de devocional, como se a vida de oração dela fosse ali domingo, das 7 às 8 horas, enquanto tem culto. E eu sei que essa quarentena e essa pandemia nos levou a ressignificar muito, né, sobre a nossa vida cristã, quais são as mensagens que têm dirigido a nossa vida, quais são os líderes que têm dirigido a nossa vida, quais são os referenciais que têm governado a nossa casa e nos discipulado. E eu sei que o Senhor hoje tem nos presenteado novamente com o tempo. Eu sei que está acabando, a nossa vida já vai voltar ao normal, a nossa rotina já vai voltar ao normal. Mas aquele que entendeu esse período com propósito, não ficou ali o dia inteiro no Netflix, nem o dia inteiro assistindo a coisa na televisão e as lives sertanejas que estavam acontecendo. Mas ele aproveitou esse período para uma boa leitura bíblica, para uma boa reavaliação da sua vida à luz de Jesus Cristo. E gerou sim um temor no seu coração em relação à volta de Jesus. Não estou dizendo que Jesus está voltando agora, mas estou dizendo que o último sinal que faltava cumprir, que era o evangelho ser levado até os confins da terra, nós aceleramos a volta de Jesus em centenas de anos, porque a quantidade de informação, de pregação e de ministração que foi lançado nas redes sociais, que alcança até os confins da terra, foi gigantesca. Então, aquele que aproveitou esse período para rever a sua vida de um ponto de vista eterno, ele ganhou muito, né, em relação à presença de Deus, e ele conseguiu no seu coração aí desfazer muito desse esfriamento, né, que nós víamos nos últimos tempos. Tem mais uma pergunta aqui. Será que essa saudade da igreja, da comunhão com os irmãos se sustenta por muito tempo? Ou será só fogo de palha e daqui a pouco volta ao normal? Mestre, é com você. Eu digo que sim e não, né? Que o que é alma é passageiro, né? Aquilo que for da alma, vai ter a festa, vai ter a alegria, e eu te amo, eu te quero, eu te abraço, mas o que for da alma vai ser passageiro. Mas se essa crise, né, Deus separou ali, poxa, nesse tempo eu vou trazer 50 pessoas para a igreja de Florianópolis, e se foram trazidas por Cristo, pronto, né, não há fogo que queime, né? Não há nada que os impeça de continuar, porque não vem pela emoção. Ou seja, talvez agregue a questão da emoção ali, seja por um sofrimento, ou seja, por uma expectativa nova, mas eu sou uma pessoa que eu tenho ali um entendimento da perseverança dos santos, né? Aquele que Cristo chamou, aquele que Cristo elegeu, o Senhor, né, através do Espírito Santo, vai fazer essa pessoa perseverar, né, no seu crescimento espiritual até a vinda de Cristo. Ainda que a pessoa queira fugir, como o filho pródigo, e em um determinado momento ele acorda e ele volta para casa, né? Mas o propósito ele se cumpre, entende? Então o propósito dessa pandemia, talvez no meio da igreja, seja um despertamento, seja para tirar pessoas que são de Cristo, estão comendo a comida dos porcos, e talvez nesse retorno dos filhos pródigos venham novos filhos para a casa do Pai. E, né, o tratamento depois de estar em casa, poxa, chegar em casa é dia de festa, tudo bem, acabou a festa, agora tem que lavar a louça, cada um tem a sua obrigação, cada um tem o seu compromisso, e vão permanecer fazendo a obra, né? Eu creio nisso, aquele que é de Cristo, Cristo traz para dentro da sua casa e faz perseverar, né, sem precisar ali da emoção, e o que não for de Cristo, ele vai embora, né, por si só. Não precisa ninguém que achar um culpado, né? Só o vazio dele vai levar ele para fora de casa. Mas eu creio que esse tempo sim vai trazer um emocionalismo, mas ele vai se sustentar ali no espírito, mas a gente vai ver sim uma agregação. E a Bíblia fala, né, que é nessas tribulações que nós somos tratados de tempos em tempos, para o aperfeiçoamento pessoal, né? Isso é a perseverança. Porque por causa da queda, a gente precisa do tratamento, né? Da correção. Isso faz parte, isso é fundamental no meio da igreja. Amém.
Tem um questionamento aqui da Sami, de governador Celso Ramos. Aí, Deus abençoe, governador Celso Ramos, cidade Meu das parente. praias bonitas. Ela fala sobre as pessoas que têm vivido o endurecimento da sua fé nesses dias, que também acontece, mas como em todo período de juízo de Deus, e existem os dois extremos, né? As pessoas que se quebrantam e as pessoas que se endurecem. Economicamente, existem pessoas caindo e pessoas prosperando. Ministerialmente, existem pessoas sendo levantadas e pessoas sendo abatidas, igrejas crescendo, igrejas fechando. São os períodos de intervenção e de juízo de Deus, eles sempre provocam os dois extremos, né? E essas pessoas, elas cumprem um papel também, no sentido de, eu havia comentado alguns minutos atrás, né? Existem vasos de honra e vasos de desonra, e esse período ele acaba potencializando aquilo que está no coração das pessoas. É um grande despertamento espiritual para quem quer, mas mesmo aquele que não quer, ele também cumpre um papel dentro desse processo, porque afinal o que importa é que o evangelho ele seja pregado nas pessoas que entregam a sua vida para o Senhor Jesus e adentram o reino, a festa nos céus, mas mesmo aquele que rejeita essa mensagem no seu coração, o propósito do evangelho ele foi cumprido, a mensagem ela foi ministrada. É verdade. Não teve mais pergunta aí? Deixa eu olhar aqui. Uma coisa que o pastor Michael sempre prega, né? Sempre nos ensinou, ele até tem um livro sobre isso, acho que é O Tempo e a Oportunidade, que de tempos em tempos Deus vem trazer um conserto, né? Ele vem prestar contas. Ah, mas já é o juízo? Não. Mas uma preparação para isso, né? Então, isso acontece com ministérios. Uns sobem, outros caem, outros quebram, outros se endurecem, se engessam. E isso acontece também no meio do povo, né? Não é porque ali um se endureceu no coração que ele se desviou, né, dos caminhos do Senhor, ou ele perdeu o Espírito Santo. Não, ele está passando por um período de provação. É como a manifestação dos dons, né? Eu estudei isso essa semana. Tem a palavra de sabedoria que Deus dá para uma igreja, né, para uma comunidade. Talvez uma pandemia dessa é uma palavra de sabedoria para toda a comunidade cristã, né? Para que a gente possa refletir de onde veio, para onde vamos e o que fazemos. Mas aí a palavra do conhecimento que é específica para cada um. E Deus então está tratando com cada um de nós, especificamente nessa pandemia. Uns com crises financeiras, outros crises emocionais, outros crises de fé. Então, da mesma forma, né, como os dons são ministrados, Deus também traz o seu juízo de uma forma ampla, traz esse conceito de forma ampla e de forma individual. E não é que eu vou me consertar, né, hoje que o outro vai se consertar também, né, e vai ter ali o seu coração amolecido. Não. Cada um tem né, a sua forma de relacionamento com Deus, né? Somos filhos, somos indivíduos. Então eu creio sim nessa dualidade, né, dessa atenção de Deus, né, de consertar. Toda a igreja está paralisada, está sofrendo, está se readaptando, mas cada indivíduo ali na sua casa, na sua família também está enfrentando, né, esses dogmas, esses paradigmas dentro de si. Poxa, mas eu acreditava tanto nisso. Eu acreditava que esse ano ia ser o ano extraordinário. Eu acreditava tanto na proteção disso. Então uns estão em mais crises do que os outros, né? Uns estão mais em conserto do que os outros. Mas há uma mensagem ampla sobre a igreja, assim, também da parte de Deus, e essa é coletiva. Amém. A gente já está aqui nos últimos 5 minutinhos aqui, então a gente vai ver, ó, o último questionamento aqui, a gente já vai seguir. Eu vi um comentário aqui do Celso, abração para o Celso Celeiro aí, nosso parceiro do Ministério de Ensino, glória a Deus, caminhamos aí algum tempo juntos. Ele fala Celso que uma vez me emprestou, só um comentário, o Celso uma vez me deu um livro, O Poder Latente da Alma. Esse livro mudou a história da minha vida.
Quem puder ler esse livro, fica a dica, viu? Ele custa bem baratinho, editora dos clássicos, entra lá no site, é 20 pila, mas é um livro extraordinário. Obrigado, Celso. Deus te abençoe. Glória a Deus. O Celso ele disse que esse período ele serve para abaixar a voz do que estava causando muita interferência, né, nos nossos ouvidos e na nossa vida, e é verdade. A Bíblia declara que quem tem ouvidos para ouvir, ouça, né, aquilo que o Espírito diz à igreja. E hoje essa confusão de muitas coisas mundanas que entram no nosso meio, muita questão de autoajuda, muita questão de o homem estar no centro do evangelho, é muita voz, é muita opinião, é muito conflito, há muitos princípios que nós nem sabemos se são bíblicos ou não, fazendo parte da nossa vida cristã. E eu não tenho dúvida que esse foi um tempo que Deus ele deu uma chacoalhada, uma peneirada, e aquele que entendeu o propósito dessa situação, certamente ele reviu os seus valores, reviu o seu devocional, o que realmente é importante para ele, colocou o coração dele no lugar certo, alicerçou ali a sua vida ministerial da forma certa, e se nada mais vai ser o mesmo. A sociedade não é a mesma, a economia não é a mesma, o Brasil não é, o mundo não é mais o mesmo, a igreja não é mais a mesma. Nós também não podemos terminar, né, esse tempo de quarentena da mesma forma. É verdade. Vou devolver a palavra para o pastor Márcio Ramos, vou pedir para ele fazer uma oração por nós, aí tem mais 3 minutos aí, se ele quiser se despedir, comentar mais alguma coisa. Deixa aí um Deus abençoe, agradeço a presença de todos que estiveram com a gente, aí é sempre um prazer. E sexta-feira, 8 horas, sexta-feira que vem, a gente está aí de novo até essa situação normalizar, a gente vai usar esse período aí de sexta-feira à noite, pastor Márcio Ramos faz parte aí desse projeto, se ele desejar vai estar aí com a gente novamente, tem sido um tempo muito bom. Insistir, então passo a palavra, né, para ele. Oi? Tem que insistir muito, eu não sou assim vendido muito facilmente, não. Então tá, deixa eu orar por vocês. Pessoal, muito obrigado pela participação. Ô pastor, dá um jeito de salvar essa live aí, porque o povo fica pedindo depois, né? Vou salvar, tá? E a Bíblia fala, né, que da fé e esperança e amor são coisas simples que persistem, né? E eu acho que é isso que a gente precisa hoje, fé de que Deus está conosco nesses momentos, porque nós estamos nele, né? Há uma conjunção aí, nós em Cristo e Cristo em nós. Uma esperança de que dias melhores virão. Os mesmos dias? Não, outros dias diferentes, mas dias melhores, né? Porque quem espera em Deus sempre espera o melhor. E enquanto isso que a gente distribua o nosso amor, né? Seja em palavra, seja em caridade, seja em dedicação ao próximo, seja você fazendo o seu melhor, ou seja, você fazendo aquilo que você nem é tão bom. Né? Eu estou fazendo live aqui, nunca fiz live na vida, segunda vez, mas eu estou fazendo isso por amor, e cada um pode fazer um pouquinho disso também, algo que nunca fez em nome do amor. E isso faz a diferença, porque são princípios imutáveis. Se Deus diz, se tem fé, esperança e amor, né, não tem como dar errado. Amém? Coloque a mão no seu coração, deixa eu orar por você. Pai, muito obrigado por este momento, Senhor, especial em igreja. Por incrível que pareça, meu Pai, nós estamos reunidos em igreja, de forma online, de forma ao vivo. Daqui a pouco, meu Pai, esta live estará disponível por mais dias, mas o Teu Espírito continua presente porque Ele é Senhor do tempo. Pai, nós colocamos as nossas vidas diante de Ti, que o Senhor nos encha, meu Pai, de fé, de esperança e de amor. Que o Senhor possa suprir, meu Pai, as necessidades de cada um que aqui estão, meu Pai, dos seus familiares, dos seus parentes. Que o Senhor possa livrá-los, cada um, do mal, das chagas, da opressão desses dias. E que o Senhor também, meu Pai, possa suprir os desejos do coração deles, meu Pai. Que nestes dias, meu Pai,